Fala pessoal, tudo bem? No outro vídeo eu falei sobre o básico para começar uma reforma. E ali quando eu falei o básico, eu estava falando o básico mesmo. Eu sei que quem assistiu ali, eu passei a impressão de que bastaria meia dúzia de ferramentas e o espaço e os manuais e sair fazendo, né? Aquilo, como eu falei, aquele é o básico do básico para iniciar. Então eu vou falar agora um pouco sobre as ferramentas especiais. Logicamente tem algumas ferramentas que são ferramentas mais comuns, né? Não são ferramentas especiais para a Harley antiga, mas que são necessárias, né? Uma que eu acabei não comentando, mas é imprescindível, é um jogo de chave de catraca. Isso aqui não adianta, você vai precisar, lembrando que as Harleys antigas usam tudo em polegada. Uma recomendação que eu dou para quem não tem o hábito de usar jogo de chave de catraca é que pelo menos para tirar, para fazer o primeiro esforço, para soltar uma porca, um parafuso, para dar o último aperto, não use a catraca, use a barra fixa. Não sei se alguém já abriu uma catraca, mas lá dentro tem umas chavinhas que travam o sistema para ele funcionar, a catraca, né, propriamente dita, e é um sistema relativamente delicado, então eu não recomendo que você force, porque vai acabar estragando. Então sempre lembrando, é polegada. A Harley é uma moto bruta, né? Então vai precisar de algumas ferramentas um pouco mais pesadas, né? Para desmontagem, uma moto que já ficou muito tempo sem ser mexida, um exemplo, quando eu tiro a tampa do comando de válvulas das flatheads, que são parafusos fenda, eles são muito difíceis de tirar. Você pode tentar uma chave grande e dificilmente você consegue com uma chave de fenda retirar. Então para isso eu recomendo uma chave de impacto. Para quem não conhece, isso tudo aqui é uma chave, um modelo de chave de impacto. Você coloca o bits, que seria a fenda, aqui na chave. Uma chave que você encosta no parafuso, encosta na fenda e senta a marreta. Quando você dá o impacto, esse impacto tem um sistema aqui dentro que ele gira a fenda. Então, para soltar parafuso fenda de tampa de comando, por exemplo, sem chave de impacto, dificilmente vai conseguir sem estragar todos os parafusos. Sempre tomando aquele cuidado de encostar bem a fenda antes de dar um impacto. Se ele tiver folgado na chave e você der um impacto, você vai não só estragar a chave, como estragar a cabeça do parafuso, né? E como eu falei, é uma moto bruta. Então vocês viram aqui que eu já coloquei uma marreta. Eu uso também, isso aqui parece uma besteira, um martelo de borracheiro, mas eu uso isso aqui com uma frequência imensa. Dá pra ver que ele tá todo machucado. Para colocar um eixo, para tirar um eixo, geralmente junto com um bate-pino, quando você quer estar tomando um cuidado para não estragar a peça, eu acabo usando. Existem alguns martelos de nylon, martelo de bronze, que funcionam muito bem, mas são mais caros. Esse martelo de borracheiro aqui funciona muito bem. Na ausência de um martelo de bronze, eu tenho uns tarugos de bronze aqui que eu uso para bater, para desamassar, para acertar alguma coisa. Dá para ver que ele está bem macetado já aqui. Ambos, né, estão com as pontas aqui de tanto bater, coitado. Precisa até dar uma torneada neles aqui para dar uma aliviada. Então, são ferramentas que eu vou usar o tempo inteiro. Um cano, por exemplo, que parece uma besteira, mas para prender na chave de catraca e ter uma alavanca, como eu falei, dar o último aperto ou soltar, você precisa de uma alavanca maior para fazer força. Um cano, que parece uma besteira, mas faz uma falta danada. Isso fica na caixa de ferramenta e é usado com uma frequência muito grande. E como eu falei aqui, de dar o aperto, para quem vai fazer uma montagem, por exemplo, de motor, você usa torque. Quer dizer, o torque, o que é? A carga necessária para apertar aquele parafuso. Nos manuais tem lá a carga. Então aí, para fazer isso, você vai precisar de um torquímetro, que é o aparelho que mede essa carga. Esse aqui é um sistema de torquímetro muito simples, eu usei ele por muito tempo. Quando você faz a força, ele torce a barra e acaba marcando aqui o torque. Então ele é aproximado, mas é aquela história. Para quem está se afogando, o jacaré é toco. Então para quem não tem, é barato assim. Não é tão caro quanto os outros tipos de torquímetro e funciona muito bem. Eu usei durante muito tempo, depois eu acabei adquirindo o que chama de um torquímetro de estralo.
regulo aqui o torque, você dá o aperto e quando ele chega no torque certo ele dá um estralo, como o nome é autoexplicativo, vai fazer um tá, aí você sabe, mas já é um pouco mais caro, você vai encontrar torquímetro digital, existem várias modalidades de torquímetro que podem ser usadas, eu tenho esses dois aqui que me servem muito bem. Uma outra coisa, como eu falei, para soltar o parafuso, então, eu acabo usando a chave de impacto para poder soltar os parafusos de fenda, a chave de catraco, a barra fixa da chave de catraca, com o cano para poder soltar. No vídeo anterior eu falei que vai usar muito óleo desengripante. Uma outra coisa que eu uso com frequência, aqui eu tenho um maçarico de óxido de acetileno. Então quando eu preciso soltar uma porca que está realmente engripada, um parafuso que não quer sair, eu acabo dando um calor com o maçarico, né? Mas tem dia que é um parafuso só, uma porca só, eu vou ter que ir lá pegar o maçarico, montar, regular, fazer funcionar. Geralmente eu não acho onde está o isqueiro, então eu acabo usando esses maçaricos. Esses maçaricos de lata funcionam muito bem, isso aqui é de butano, propano, tem vários desse aqui e funcionam muito bem para aquecer, para soltar parafuso. Eu tenho obtido bastante sucesso usando esse maçariquinho aqui, que acabo usando bastante. Outra coisa que ajuda é quando você vai fazer parte elétrica, você quer cobrir um terminal com um pouquinho de termorretrátil ali só para dar um acabamento, para evitar dar um curto-circuito. Isso aqui também é uma maravilha, ajuda muito. Para quem vai desmontar uma frente Springer, você precisa comprimir as molas da frente Springer, então acaba sendo muito complicado e chega a ser até perigoso, né? Porque se você não comprimir adequadamente, aquilo escapa, a porca da ponta ali voa longe. Eu uso um grampo gigante aqui, isso aqui é grampo ou sargento, cada um chama de um nome, mas mesmo assim isso aqui é uma ferramenta de com a pressão que você fica ali é muito grande, tomar muito cuidado, porque ele escapa. Então se você puder fazer uma pecinha de nylon que tenha uma entradinha para que ele não corra lá na Springer, ajuda bastante, mas é uma ferramenta que eu acabo usando com frequência. Outro, aí um joguinho de ferramenta que eu acabo usando também bastante aqui, é um conjunto, isso aqui já começa a ficar um pouco mais avançado, né? Mas é um conjunto de machos e cocinete para fazer rosca. Então esse conjunto é um conjunto, apesar de um conjunto com muitas peças, é um conjunto muito simples, porque ele só tem uma peça de cada medida. Então ele ajuda muito para você arrumar uma rosca, limpar uma rosca, quer dizer, já tirou uma peça, a peça voltou, tem a rosca, está engripando, para limpar uma rosca, ele funciona muito bem. Porque aqui ele só tem uma peça de cada rosca. E se você realmente quiser fazer a rosca, aí não adianta, aí você vai precisar do conjunto, e aí é um conjuntinho com 3 peças. Onde você tem, digamos, uma mais cega e ele caminha para mais afiada. Então você vai passar a primeira, que é para fazer uma rosca mais grosseira, e ele vai aprofundando a rosca para fazer a rosca inteira. Então aquele conjunto é bom para limpar uma rosca, como eu falei, para arrumar uma rosca que está meio espanada, e tomar muito cuidado, porque a Harley, essas Harleys antigas, é sempre bom olhar no manual dela, como eu falei, no manual de peças. Quando você vai lá no parafuso, tem o número do parafuso, e você vai na especificação do parafuso, tem o número de parafusos que usa ali, e tem o passe de rosca. Então a Harley usa uns passes intermediários, que não é nem o passe convencional, aquela rosca grossa ou a rosca fina. Então digamos, o padrão é 16, 24, eles vão lá e fazem um 18. Então precisa tomar muito cuidado, porque se você usar o parafuso fora da medida, ou um jogo de macho para abrir rosca fora da medida, você vai acabar estragando a peça e se prejudicando, né? Então aqui eu falei de forma geral de ferramentas mais comuns, né? Aí aqui uma outra ferramenta não tão comum o uso, mas é uma ferramenta convencional. Isso é um alargador expansivo. Então você tem uma rosca mandou fazer uma rosca de bronze, o torneiro fez, você chegou, cravou no lugar, você vai passar o eixo está enroscando um pouco, você precisava limpar só um pouco, ela deu uma pequena ovalizada, aí você não vai tirar para levar para a torneira, porque depois quando
prensar, ela pode ovalizar de novo, você precisa dar uma limpada. Então, para deixar aquilo mais homogêneo, tirar a ovalização, que você aperta, ele vai abrindo umas lâminas aqui e você consegue limpar um pouco, tirar um pouquinho dessas roscas de bronze. Então a ferramenta aí também não precisa ter, eu tenho aqui porque eu acabo fazendo o serviço mais completo e acabo usando. Então essas, de forma geral, são ferramentas mais gerais, mas que acaba se usando numa reforma. E tem algumas ferramentas aqui que eu falo, algumas ferramentas muito específicas para quem vai mexer com a Harley antiga, né? Então, um exemplo, uma ferramenta, isso aqui é um carretel de embreagem, isso aqui fica preso no eixo do câmbio, é cônico, uma chaveta, isso aqui quando é apertado com a porca aqui, só fica numa pressão lá, para soltar a porca já é um inferno. Então o que que tem? Tem uma ferramenta aqui, isso é uma ferramenta caseira, isso aqui é um disco de embreagem sem o material de embreagem, uma barra soldada. Isso aqui você vai, então como ele é um disco de embreagem, ele encaixa. Então você, quando está na própria moto, você encaixa isso, ele trava no chão, você consegue vir com a chave aqui e soltar a porca sem ele girar. Se você não tiver essa ferramenta, o cubo vai girar e você não vai conseguir tirar. Antigamente, eu tentei colocar uma trava aqui, acabei quebrando o pino, até eu descobri que no manual que existia essa ferramenta. Essa aqui é de fabricação caseira, essa daqui eu fiz com uma barra, e dá até para ver que ela está torta de apoiar no chão e forçar. Isso aqui eu usei um disco de 1200, eu tenho uma outra dessa que eu fiz para 750, aí eu já aprimorei um pouco, aí eu já soldei aqui uma barra. Com a barra ela fica melhor, porque aí ela apoia, não torce. Então já dei uma aprimorada aqui nessa trava. Mesma coisa, um disco de embreagem de 750, que a medida é diferente, sem os discos, solda uma barra, você vai ter uma trava para o carretel de embreagem que funciona muito bem. Depois tem um problema, mesma questão, da embreagem ainda. Você tirou a porca, mas isso aqui ele está no cônico, isso fica travado de uma forma lá que você pode tentar com duas espátulas. Se você der muita sorte, colocar calor e der sorte, você consegue soltar. Eu durante algum tempo acabei tentando usar até um saca-polia, mas é complicado porque você pega aqui por trás, ele acaba entortando esse local aqui onde vai o disco interno e acaba estragando a peça. Aí não tem jeito, aí não tem como fugir. Aí tem uma ferramenta especial, que é uma ferramenta para sacar o carretel. Mesma coisa, ele encaixa, ele tem vários furos diferentes, então ele vai servir para 1200, 750, serve para todos os modelos de Harley antigas. Isso daqui não tem jeito. Pode até tentar fazer uma, mas é trabalhoso. Isso aqui eu acabei comprando a ferramenta. Mesma situação, depois soltou a porca central, usando aquela trava, vai encaixar o saca-carretel aqui, o saca-embreagem, encaixar nos discos, passar as porcas, vai apertando o centro até ele pular. Então isso é uma ferramenta que facilita muito para quem pretende fazer cano. Primeira vez até eu acabei tirando o câmbio com embreagem, com a tampa interna da primária, para levar para um amigo mecânico para tirar, e lá ele tinha essa ferramenta, eu vi, aprendi, acabei comprando uma, não teve jeito. Teve outras ferramentas aqui, ferramenta que eu fiz aqui, por exemplo, isso aqui parece uma besteira, uma chapa que eu dobrei, daí eu escavei aqui esses dentinhos nela. Isso daqui também para flathead tem as capas da válvula, e a capa da válvula, para você levantar, ela tem uma mola, e você tem que subir essa trava aqui, encaixar aqui e girar. Antes eu tentava fazer com duas chaves de fenda, sozinho, precisava de ajuda, às vezes duas pessoas, demorava 1 hora para resolver. Com essa ferramentinha aqui, eu encaixo ela na trava. Então eu venho aqui, encaixo na trava, empurro, giro, está resolvido o problema. Eu em 1 minuto resolvo coisas que eu demorava 1 hora para fazer, levantar 4 capas de válvula. Agora em 5 minutos eu faço com uma ferramenta que eu fabriquei. E, logicamente isso aqui eu não inventei, eu copiei também do manual. Quando você olha no manual de serviço, tem todas as ferramentas especiais que eles usam lá, tem inclusive o número. Se for no manual de peças, manual de acessório antigo, você vai encontrar tudo isso
lá no manual, com o número, com o código para compra, você acha essas ferramentas aqui, várias delas ainda à venda, mas são ferramentas que com um pouco de cuidado, capricho, você faz. Então isso aqui foi uma barra que eu fui dobrando e depois tirei na lima e fiz uma ferramenta, mas apanhei muito. Então isso é um macete de ouro para quem for mexer com flathead, fabricar uma ferramenta dessa. Tem mais algumas ferramentas específicas, aí já é uma coisa mais específica. Por exemplo, isso aqui é onde vai o rolamento dos câmbios até 1936. O rolamento vai cravado aqui, essa peça ela vai parafusada no câmbio e dá o end play, a folga do eixo primário. E ela é toda denteada, então todas que você vê estão estragadas igual essa aqui. Por quê? Porque o pessoal tira na talhadeira. Aí o que eu fiz? Acabei conversando com o torneiro, fabriquei ele, né, na realidade, fabricou uma ferramenta que encaixa aqui, eu travo isso aqui, venho com o eixo e eu consigo apertar e soltar. Essa peça, depois de colocada no câmbio, vai uma porca externa aqui que trava ela, uma porca também com alguns recortes, 4 recortes, que tem aqui também a mesma coisa, uma ferramenta que encaixa depois por fora nessa outra porca para dar o aperto. Mas isso é um negócio muito específico, a ferramenta fabricada aqui, mas é porque eu fui fazer esses câmbios de 36 para baixo, eu fiz 7 câmbios de uma vez. Então eu fiz câmbios de todas as motos, da moto de um amigo, então acabei valendo a pena nesse caso fabricar a ferramenta, porque na escala eu ganhei muito tempo, não só ganhei tempo, como ganhei em qualidade de serviço. Outra ferramenta aqui, também fabricada, essa aqui você pode ver, ela tem 2 dentinhos aqui, porque tem alguns parafusos, algumas porcas na realidade, né, que elas têm só 2 recortes, onde você encaixa essa chavinha e gira. Então, por exemplo, no câmbio das 750 cilindradas, tem 2 parafusos de fenda no fundo no fundo, quer dizer, na lateral do câmbio, do lado da embreagem, que seguram a engrenagem da partida. E eles, pelo lado de fora, eles entram em 2 porquinhas que tem exatamente esse recorte. Então essa ferramenta, para quem precisa trocar aquele parafuso, essa é uma ferramenta imprescindível. Essa aqui eu acabei também precisando fazer, porque todos os parafusos de motor até 28, os que fecham o motor, também usam esse mesmo tipo de porca. Então encaixa a chave de boca aqui, encaixa lá e trava. Então é uma chave para apertar essas porcas especiais. Então no meu caso, que mexo com essas motos de 36 para baixo, também acabou sendo uma ferramenta que valeu a pena investir na fabricação, porque acaba tendo uso. Como eu disse, se for partir para motor, aí tem aquelas ferramentas que para quem vai fazer motor, aí não tem jeito. Por exemplo, você vai colocar o cilindro, você tem os anéis do cilindro, você precisa fechar os anéis, o pistão, né? Falei cilindro, mas é o pistão. Você precisa fechar os anéis do pistão para colocar ele no cilindro. Aí você tem algumas ferramentas, como por exemplo essa fita, você aperta ali no pistão, você comprime os anéis para que você possa encaixá-lo no cilindro, depois tira, mas é uma ferramenta específica para quem for desmontar motor, tirar e colocar pistão. Quem for desmontar também vai precisar de um compressor de válvula, né? Porque a válvula, praticamente para quem não conhece, a válvula ela fica a válvula presa no cabeçote, uma mola que mantém ela fechada, um prato que segura essa mola e uma trava. Para soltar essa trava você precisa comprimir essa mola, o prato afasta e você consegue tirar a trava, seja a trava de pino nas motos até 28, seja aquelas travas que parecem 2 unhas nas motos posteriores, mas você precisa comprimir. Então essa ferramenta ela faz exatamente isso, você apoia esse lado na válvula, esse lado no prato e comprime, vai apertando, ela comprime a mola e você, através desse espaço aqui, você consegue tirar as travas. Aí um detalhe, para quem vai mexer com flathead tem que ser esse modelo grande. A primeira vez quando eu fui comprar, eu saí, comprei uma que era mais tradicional, uma loja de ferramenta de moto, acabei comprando uma tradicional. Ela funciona muito bem, por exemplo, para as motos que tem a válvula em cima. Então, uma panhead, shovel, funciona muito bem porque o espaço é pequeno. Na flathead,
você tem o cilindro todo, né? Então não tem jeito, uma parte, o guia é muito longo, então o compressor de mola convencional não vai funcionar, você vai precisar procurar esse compressor aqui o mais longo possível. Então isso mais para evitar ficar aquela impressão do que eu tinha dito que bastava uma meia dúzia de ferramentas, né? Então, para fazer uma manutenção, para você começar, vai muito bem, mas para que você possa fazer uma desmontagem total de uma moto que está muito tempo sem ser mexida e uma remontagem, não tem jeito, vai precisar, inclusive algumas outras ferramentas aqui que eu acabei nem mostrando aqui, que eu tenho, mas aí são para situações mais específicas. Então, é o que eu falei, não é fácil, é trabalhoso, vai querer desistir, mas vale a pena. E lembrando, não é tão fácil quanto parece nos vídeos de YouTube, e como esse aqui ou o anterior deu a entender, e não é tão rápido quanto o Discovery Turbo. Tá joia? Aí agora eu acabei essa parte aqui de introdução, falando de ferramentas, essas situações. Agora o próximo vídeo eu já vou falar um pouco sobre a linha do tempo, quer dizer, situar um pouco as Harleys, né, antigas numa linha do tempo, e depois começar a parte de identificação de modelos. Tá joia? Quem teve a paciência de ficar até agora, muito obrigado. E aquela história, se eu falei alguma besteira, me corrijam, como eu já fui corrigido no vídeo anterior, lembrando que as Harleys mais novas usam parafusos em milímetro, principalmente na suspensão, mas lembrando que aqui eu estou sempre falando de Harley antiga. Tá joia, pessoal?